Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar sobre tonalizantes, matizadores e colorações. Muitos profissionais me mandam essas dúvidas. Eu tenho uma pergunta antes de começar para você. Você é cabeleireiro, você é cabeleireira, sempre que você faz mechas, você tonaliza ou matiza um cabelo? Como que você faz para neutralizar o fundo de clareamento revelado? Então, para tirar essas dúvidas, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e ensino qualquer cabeleireira a ganhar R$7.000 ou mais por mês fazendo qualquer técnica de mechas com papel, com segurança e perfeição, se tornar uma cabeleireira de sucesso mesmo que esteja começando do zero. E hoje então eu vou falar sobre tonalizante e matizadores que a gente usa quando faz mechas, quando, como e por que usar e se eu devo usar ou não. Então eu quero, antes de mais nada, mandar um abraço para quem está aí no Instagram, para quem está no Facebook, para quem está também no YouTube acompanhando essa live. Quem está no Instagram, eu convido para ir lá para o YouTube, que lá o vídeo ele é na horizontal, você vai conseguir ver um pouco melhor e enxergar na posição correta aqui. Se você quiser ver o flip chart aqui, as minhas anotações, que no YouTube é um pouquinho mais legal, você vai visualizar melhor. Então o pessoal já está chegando aqui no YouTube e eu vou começar então falando sobre isso, mas antes de começar, eu já vou pedir para você que ainda não segue o canal, seguir o canal e ativar o sininho que tem aí na direita, na parte de cima, para você não perder nenhum vídeo quando eu postar e nem uma live, que essa semana nós vamos ter lives super legais, sempre bastante didáticas, para te ajudar a melhorar cada vez mais os seus cabelos loiros, as suas mechas, morenas iluminadas. Então, ativa o sininho aí que você vai ser avisado, você vai ser avisada sempre que tiver um vídeo novo no canal. E também, aproveita agora, tem um aviãozinho aí que você pode enviar para um amigo, para uma amiga cabeleireiro, cabeleireira, chamar eles para a live, porque a live é um tema interessante que pode ser muito útil para algum deles também. Então envie agora aí um aviãozinho para um amigo ou para uma amiga, pelo menos um, para você ajudar o canal e ajudar eles também. E não esquece de dar um like aí, tá bom? Então eu já vou começando a falar o que é matizar o cabelo. Matizar, essa palavra vem de matiz. Matiz são diferentes nuances de uma mesma coloração. Então, matizar o cabelo é devolver alguma coisa que pode estar faltando depois das mechas. Então, quando a gente faz uma descoloração no cabelo, sempre eu vou ter revelado um fundo de clareamento que sempre é quente. Sempre que eu descolorir um cabelo, que pode ser castanho escuro, castanho claro, ou mesmo um cabelo loiro, ele vai me revelar um fundo de clareamento que sempre é quente, que pode ser vermelho, laranja, amarelo muito claro. E esses tons são feios, esses tons são opacos, também não tem brilho. Sabe, você descolora um cabelo e fica parecendo que está faltando alguma coisa. Então, para devolver o que está faltando, para deixar esse tom mais natural, porque ninguém tem um cabelo amarelo, assim, laranja, para deixar ele mais natural e mais bonito, eu preciso então matizar o cabelo. Sempre eu preciso matizar. Alguns cabeleireiros hoje não gostam de esfumar a raiz, e tudo bem, mas matizar o cabelo eu sempre vou precisar, porque eu sempre vou ter um fundo de clareamento quente, e esse fundo de clareamento não é legal. Eu não posso fazer uma mecha na cliente e deixar ela embora do jeito que ela tá, porque esse tom não é bonito e também ele é opaco. Por isso, então, eu neutralizo o cabelo para o cabelo ficar perfeito, para ele ter o tom que eu quero, para eu chegar no loiro que a cliente deseja, numa cor bonita, numa cor que parece mais saudável também, porque o cabelo descolorido, antes da gente matizar esse cabelo, ele não tem um aspecto saudável. Então eu posso matizar com coloração tonalizante ou matizadores. Quando eu falo matizar, muita gente fala assim, não, é tonalizar, é tonalizar.
Como matizar? É devolver alguma coisa que está faltando para esse cabelo, porque é matiz, eu vou devolver pigmento, eu vou devolver cores. Eu posso fazer isso então com tonalizante, com coloração ou com matizadores. E não é errado eu falar matizar. Não é errado, porque tanto a coloração quanto o tonalizante e as máscaras matizadoras ou shampoos matizadores vão me ajudar a equilibrar esse tom, a devolver pigmentos para esses fios também. Cada cabeleireiro tem a sua preferência nessa hora do que usar, se vai usar máscaras, tonalizantes ou colorações. Mas não é errado usar um tonalizante e falar eu vou matizar o cabelo com um tonalizante ou com uma coloração, porque eu realmente estou devolvendo matiz para esse cabelo. Mas existem várias formas de falar. Então, hoje eu prefiro falar eu vou matizar o cabelo quando eu utilizo as máscaras matizadoras. Eu prefiro então falar tonalizar quando eu uso os tonalizantes. Mas se você quiser falar eu vou matizar e usar um tonalizante, tá tudo certo, não tem problema algum, tá bom? Não é errado então utilizar o termo matizar o cabelo quando eu uso coloração e tonalizante, tá? Isso fique bem claro. A diferença de cada um é a durabilidade. A durabilidade que vai me dar essa diferença do produto que eu utilizo depois das mechas. Então, quando eu faço mechas, eu não posso deixar essa cliente sair com o cabelo descolorido, vai ficar parecendo que está faltando alguma coisa, porque não tem como eu só descolorir um cabelo e eu chegar num tom bonito. Ele sempre vai revelar então esse fundo de clareamento quente. Mesmo que eu descolorir muito esse cabelo, ele vai continuar douradinho, meio amareladinho. Mesmo que eu chegar na altura de um 9 ou de um 10, eu ainda vou ter um cabelo amarelo. Sempre que eu descolorir um cabelo, então eu vou passar por essas cores todas, por esses fundos de clareamentos, que vai do vermelho, laranja avermelhado, laranja, laranja, amarelo, amarelo e amarelo muito claro, mas sempre esses tons quentes. E a diferença então é que eu vou escolher de que forma que eu vou neutralizar esses tons para chegar no tom que eu quero. Agora tem que ter uma coisa em mente, nenhum desses vai clarear o cabelo. Sempre que eu faço mecha, se eu não chegar no tom que eu preciso, não adianta então eu matizar, porque eu não vou resolver o problema. Se eu quero um cabelo loiro, não adianta eu descolorir esse cabelo e chegar num fundo de clareamento laranja, porque depois eu posso usar o matizador que for, porque ele não vai ficar loiro, porque faltou clarear um pouco mais. Faltou chegar no tom. Então eu não posso nunca ter pressa quando eu faço um trabalho de mechas, porque eu preciso chegar no fundo de clareamento ideal. E como que eu vou saber esse fundo de clareamento ideal? Olha, se eu quiser um cabelo loiro, eu sei que eu preciso usar o fundo de clareamento amarelo, eu preciso chegar nos amarelos. E como que eu vou neutralizar esses amarelos? Se eu tenho dúvidas, eu posso usar a estrela de Oswald para tirar essas dúvidas e saber exatamente o que eu preciso para neutralizar esse tom e deixar ele mais bonito. Mas a matização não é só para neutralizar o tom, em alguns momentos eu também posso acentuar esses tons. Porque se eu quiser um cabelo cobre e eu tiver um cabelo castanho ou castanho escuro, então eu preciso chegar lá na altura de um 7, que é um cabelo laranja amarelo, para deixar esse cabelo mais vivo, porque se eu jogar uma coloração ou mesmo um tonalizante em cima de um cabelo escuro, se eu jogar uma coloração ele vai clarear um pouco. O tonalizante só vai dar um brilho acobreado, ele não tem o poder de clareamento que a coloração tem. Só que não vai revelar a intensidade desse cobre, então eu preciso clarear um pouco esse cabelo antes. Então se eu quiser fazer mechas bem acobreadas, eu preciso chegar lá no fundo de clareamento 7, que é um cobre amarelo, um cobre dourado, que seria um laranja amarelo, tá? E daí sim eu posso tonalizar esse cabelo e intensificar mais esse cobre. Então, nem sempre eu vou neutralizar o meu fundo de clareamento. Algumas vezes eu vou utilizar essa tonalização ou matização para acentuar ainda mais esse fundo de clareamento. Se a minha cliente também gosta de um cabelo dourado, mas não quer tão dourado, eu também não vou neutralizar o amarelo. Eu vou chegar lá no fundo de clareamento super claro, né? Um amarelo claro,
E se eu for neutralizar esse amarelo totalmente, eu vou ter um bege. Mas se a minha cliente não gosta de cabelo frio, ela gosta de um cabelo dourado, nada me impede então de usar um matizador que não seja tão frio. Eu não vou neutralizar totalmente esse amarelo. Eu vou neutralizar só um pouquinho para chegar num tom dourado, mas que não seja um dourado tão amarelo. Então, para isso, claro que eu vou usar os tonalizantes ou mesmo as colorações. Quando que eu vou usar uma coloração? Por que que às vezes eu uso coloração e não tonalizante? Muitas vezes eu quero um tom que a marca que eu utilizo, o tonalizante que eu utilizo, não tem aquele tom. E quando não tem aquele tom, então eu vou usar uma coloração. Mas para essa coloração não clarear o restante do cabelo, para ela simplesmente agir nas mechas, eu preciso utilizar 6 volumes. E por que que ela não vai clarear o resto? Porque a coloração ela é feita para utilizar a partir de 20 volumes. Quando eu utilizo 6 volumes com uma coloração, eu não vou explodir todas as moléculas de cor. Então eu não vou ter essa cor tão intensa revelada. Essa emulsão, esse OX de 6 volumes, ele é mais suave, mais aguadinho. E eu também, quando eu vou utilizar a coloração, eu vou utilizar na proporção de 1:2. Uma parte de coloração e 2 partes de emulsão. Assim essa coloração vai ficar mais diluída e eu vou ter um efeito mais ou menos, vamos falar assim, um efeito mais aguado, mais diluído, quase que um efeito de aquarela. Então esse pigmento da coloração ele vai sendo liberado mais lentamente do que quando eu utilizo 20 volumes. Então ele não vai agir muito rápido e eu consigo ir controlando esse tom no olho. Eu consigo controlar esse tom no olho e não deixar passar do tom, porque ele vai sendo liberado aos poucos esse tom. Então não tem perigo de passar do tom e de pegar demais. Quando eu utilizo o tonalizante, ele funciona mais nas mechas mesmo, mas sempre com emulsão de 6 volumes, tanto quando eu utilizo coloração e quando eu utilizo tonalizante, para eu não ter perigo de clarear o fundo, porque eu quero que eles ajam só nas mechas. Se eu utilizar 10 volumes para cima, eu vou ter um poder de clareamento e vou talvez clarear a raiz e ficar aquela raiz meio avermelhada, meio quente, com aquela aparência de foguinho. Sabe quando fica meio laranjinha a próxima raiz? Então fica essa coisa meio foguinho e que é chatinho de resolver quando isso acontece. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que usar 6 volumes. Ah, Lauro, posso usar 9 volumes? Pode usar 9 volumes, mas evite, usa 6 volumes. 5 volumes é muito fraco. Eu já fui fazer isso com 5 volumes, eu não gostei do resultado. 6 volumes é perfeito. 9 volumes também dá, mas eu evito, principalmente em cabelos finos. Quando o cabelo é muito fininho, ele abre fácil, até com emulsão. Então, eu prefiro usar sempre 6 volumes para matizar, para esfumar a raiz e para matizar também. Porque mesmo que eu vou matizar as mechas e trabalhar mais comprimento e pontas, sempre pega um pouquinho próximo à raiz. E eu também posso querer dar essa emulsionada na mecha, desde a raiz. E se eu trabalhar com 10 volumes, eu vou clarear um pouquinho a raiz. E eu não quero clarear essa raiz, eu quero simplesmente trabalhar as mechas. A não ser que eu queira realmente abrir um pouco o fundo da cliente, se for muito escurão, e deixar, tipo, a cliente tem cabelo preto, e eu quero deixar esse cabelo um pouco marrom. Daí eu posso sim usar 10 volumes, que eu vou abrir um pouquinho o fundo de propósito. Mas isso é raro. Normalmente eu uso 6 volumes, tá? Eu preciso saber o que está faltando no cabelo para escolher o tom que eu vou utilizar. Como que eu vou escolher o tom que eu vou utilizar? Se eu quero um cabelo, então, loiro muito claro, eu preciso chegar no fundo de clareamento 9. Daí eu chego naquele dourado bem claro, aquele amarelo bem claro, que é o 9, antes do 10 ainda. E eu preciso neutralizar esse tom que ainda tem lá o resíduo amarelinho. Então, como que eu vou escolher o tonalizante ou a coloração para neutralizar esse amarelinho? Eu preciso trabalhar na mesma altura de um tom.
do tom. Se eu cheguei no 9, eu preciso trabalhar com tonalizante ou a coloração 9 ponto alguma coisa. Esse alguma coisa é o que tem depois da vírgula. E o que tem depois da vírgula, que a gente chama também de nuance. Essa nuance é uma matiz, é o tom de matiz que eu escolhi para matizar, é o que vai depositar o pigmento que está faltando nesse cabelo. Então, se eu chego no 9, o 9 é um amarelo, e o amarelo eu sei que o que neutraliza é o violeta, são os irisados. Eu preciso usar 9 ponto irisado, que algumas marcas é o número 2, algumas marcas é o número 6, algumas marcas é o número 9. Então, depende da marca, da coloração e do tonalizante que eu trabalho. É muito importante prestar atenção no que está escrito na caixinha. Porque quando eu comecei a fazer cursos de colorimetria lá atrás, você precisa decorar os números. E daí eu comecei a decorar tudo que tinha depois da vírgula, todas as nuances. Primeiro eu decorei os números principais, os números, o tom inteiro, que vai do 1 ao 10, e depois eu fui decorar tudo que tinha depois da vírgula. E daí eu fui fazer um curso numa outra empresa e eu vi que era tudo diferente. Então tem marcas que mudam, tem marcas que também utilizam letras ao invés de números. Então é legal eu conhecer a marca que eu uso, e sempre que eu for usar outra marca eu preciso ler o que está escrito. Porque o meu 2 da minha marca, que é o irisado, em algumas marcas é o mate, que não tem nada a ver, porque um é violeta e o outro é verde. Então se eu preciso usar um violeta e eu usar um verde, vai ficar completamente diferente, pode acontecer até um desastre. E para que isso não aconteça, então, vamos ler sempre o que está escrito na caixinha. Então, eu preciso saber o que está faltando para devolver para esse cabelo. Muitos cabeleireiros deixam o tempo total. Então, se está lá escrito no meu tonalizante que ele precisa ficar 25 minutos, ou 30, ou 35 minutos, dependendo da marca do produto que você usa, eu não vou deixar esse tempo total. Ah, mas não vai fixar? Vai fixar. Porque uma coisa é você jogar um tonalizante num cabelo que está com as cutículas fechadas, num cabelo escuro, ou num cabelo que foi no salão só tonalizar. Outra coisa é no dia das mechas. No dia das mechas, as caminhas já estão todas abertas e elas vão chupar o produto, vão absorver esse produto, esse pigmento muito mais rapidamente do que um cabelo que chega no salão só para tonalizar, um cabelo escuro, ou um cabelo que já tem mechas, mas que ela já faz 2, 3 meses que ela foi só dar uma matizada, uma tonalizada para melhorar o tom. Sabe aquela cliente que o cabelo deu aquela amarelada e ela vai no salão só dar uma matizada? Esse cabelo talvez eu possa deixar um pouco mais, mas no dia da mecha não. No dia da mecha tem que ser no olho, eu tenho que ficar em cima. Eu não posso aplicar na cliente e deixar meia hora esse produto agindo, porque as escamas estão mais abertas, o cabelo está mais sensibilizado e ele vai absorver muito mais rapidamente esse pigmento. Com isso eu posso ter um resultado um pouco mais escuro do que eu gostaria, ele pode absorver demais. Mesmo que eu colocar lá a mesma altura de um tom, então eu tenho lá um 9 e eu quero neutralizar esse amarelo claro, e daí eu vou lá e coloco um 902, que é um tom violeta, um tom violáceo, um tom irisado, para neutralizar esse amarelinho. Mas se eu deixar lá meia hora, como esse cabelinho está com a escama muito abertinha, ele vai absorver tudo e vai ficar um pouco mais escuro. Para que isso não aconteça, muitas vezes eu aconselho a utilizar um tom mais claro. Então, se eu quero trabalhar com mais tranquilidade, se eu sou um cabeleireiro um pouco mais devagar para trabalhar, ao invés de usar um 902, eu vou usar um 1002, um 1012, um 1021, porque eu posso trabalhar com mais tranquilidade. Ah, mas daí eu estou trabalhando com um tonalizante mais claro, vai dar certo? Vai dar certo, só que ele vai depositando a nuance mais devagar. Porque se eu cheguei na altura de um fundo de clareamento de um 9 e eu colocar um 10 ponto alguma coisa, um 10.02, por exemplo, um 1012 que eu gosto bastante, o 10 não vai fazer nada no 9, mas o vírgula 12 ali, a nuance vai, só que ela vai trabalhar mais devagar, vai depositando esse pigmento
mais devagarzinho e não corre o risco de eu escurecer demais esse cabelo. Então, você pode optar em trabalhar na altura de um 9 ou de um 10 também. Então, ó, mesma altura de tom, um tom mais claro. Não deixe o tempo total. Então, vamos lá. Coloração. Quando e como que eu vou usar? Então, eu vou usar a coloração sempre diluída em 1/2. E eu vou utilizar quando o meu tonalizante não tem a cor que eu quero. Tá, mas às vezes o meu tonalizante tem a cor que eu preciso, mas a cor não tem no salão. E daí a cor não tem no salão, eu tenho que me virar com coloração mesmo. E daí eu vou diminuir o poder dessa coloração utilizando 6 volumes e a proporção 1/2. O que é a proporção 1/2 que eu falei, mas eu não expliquei o que é? A proporção 1/2 é uma parte de coloração, 2 de emulsão. Por exemplo, 20 gramas de coloração e 40 gramas de emulsão. Às vezes eu falo emulsão, às vezes eu falo AX, porque é tudo a mesma coisa. Quem assistiu minha última aula que eu expliquei a diferença sabe que todos têm peróxido de hidrogênio. A diferença é que a emulsão tem menos peróxido de hidrogênio. Então, uma emulsão de 6 volumes é igual a uma água oxigenada de 6 volumes, que eu também posso chamar de oxidante de 6 volumes. Eles têm a mesma quantidade de peróxido de hidrogênio, tá? Então, sempre que eu for trabalhar para matizar com coloração, eu vou trabalhar na proporção 1/2. O matizador eu também posso usar para fazer esse trabalho e ele funciona às vezes muito bem. A diferença é que ele é mais superficial, ele não consegue penetrar tão lá dentro da fibra como a coloração e mesmo o tonalizante que não é para entrar lá dentro do fio, mas quando o fio está descolorido e a escama está aberta, ele consegue entrar um pouquinho mais do que normalmente, porque o tonalizante ele fica mais superficial do que a coloração nos fios, correto? Mas no dia da coloração ele entra um pouquinho mais. O matizador não, ele não tem o mesmo poder de fixação da coloração e do tonalizante. Na hora ele fica bom, só que ele vai soltar mais rápido e vai revelar mais rápido o fundo de clareamento. E daí você pode pensar assim, bom, mas e se a cliente tiver essa máscara em casa e usar todo dia? Se ela usar todo dia, para conseguir segurar mais esse tom bonito, o que vai acontecer é uma sobreposição de pigmentos, esse acúmulo de pigmentos. Eu não sei se vocês já tiveram alguma cliente, porque comigo acontece às vezes, chega a cliente com cabelo escuro, então você faz aquele loiro lindo na cliente, e quando ela volta no salão, o cabelo está até meio laranja. Isso é um efeito rebote do acúmulo de tanto shampoo e máscara matizadora. Às vezes a cliente está com cabelo amarelo e usa mais e deixa no cabelo meia hora para ver se neutraliza. No começo funciona, depois começa até a ficar alaranjado. Ele começa a escurecer. Ele começa a escurecer porque começa a ter uma sobreposição de pigmento, um acúmulo de matiz. E aí esse cabelo começa a escurecer. E na hora da gente retocar essa mecha fica até mais difícil porque o cabelo está cheio de pigmento. Está com pigmento demais. Então, nós precisamos conhecer quais são as melhores máscaras matizadoras, os melhores shampoos para indicar para a nossa cliente, para não correr o risco dela usar qualquer porcaria que ela vai achar por aí e que vão indicar na loja para ela, porque, com todo respeito às vendedoras da loja, a maioria não entende tão bem. Não, elas até entendem, mas elas não entendem bem como nós, cabeleireiros, do produto certo para o cabelo da nossa cliente. Para o cabelo da nossa cliente, quem conhece é a gente. Então a gente sabe o que é melhor para o cabelo da cliente. A vendedora da loja, às vezes ela até trabalha para alguma marca, então ela vai indicar aquela marca, usa isso aqui que é bom, vai indicar a marca que ela trabalha. Então é importante que a gente conheça para indicar a que vai menos dar esse efeito cumulativo, esse efeito acumulador no cabelo da cliente, para não ter toda essa função depois na hora de retocar a mecha, que vai nos dificultar, impedir de conseguir chegar no fundo de clareamento que a gente precisa. Mas é muito legal sim indicar para a cliente usar e explicar para ela que ela não pode usar todo dia, que ela não pode usar toda semana. O ideal é a gente tonalizar ou matizar com tonalizante ou coloração no dia da mecha, que vai ter um poder de fixação maior, e a cliente fazer essa manutenção em casa, então, com esses shampoos ou com essas máscaras. Eu prefiro as máscaras do que os shampoos.
Então eu vou indicar uma máscara matizadora para minha cliente, uma máscara que eu gosto, e explicar que ela vai usar a cada 15 dias. E se ela é aquela que acha que o cabelo está sempre amarelo, no máximo 10 dias, antes disso não. Se não estiver resolvendo, aplicando essa máscara a cada 10 dias, então ela precisa ir no salão passar um tonalizante e acertar a cor. Depois ela pode até fazer essa manutenção com essas máscaras, tá bom? Mesmo no dia que a gente faz a mecha, é legal ter essa máscara no salão, porque às vezes ainda falta um pouquinho para chegar no tom que você quer, depois que você tonaliza, e você dá uma passada dessa máscara, que daí o tom fica do jeitinho que a gente quer. Então, nem a tonalizante, nem a coloração e nem o matizador clareia o cabelo. Então, se eu deixei meu cabelo muito laranja e eu quero ele loiro, não vai adiantar, porque eu tinha que ter descolorido mais. Se eu passei um tonalizante errado e chumbar o cabelo, não adianta eu usar a regrinha, porque daí o cabelo já escureceu. Não adianta eu usar a estrela de Oswald para tentar tirar o chumbo e jogar um cobre em cima, porque eu vou ter mais sobreposição de pigmento, eu vou precisar fazer uma limpeza, que pode ser uma shampoozada, tem produtos próprios para isso também, como Decap Color, que funcionam bem, passando rapidamente, sabendo usar, ele funciona muito bem. Para tirar o excesso desse chumbo, porque só usar a regrinha da estrela de Oswald para tirar esse chumbo não vai resolver, porque escureceu demais. Então eu preciso clarear e fazer uma limpeza desse chumbo. Também não funciona para tirar o verde da piscina. Se eu tenho um cabelo super claro e a minha cliente entrou na piscina e saiu com um cabelo muito verde, não adianta eu ir lá e escolher um tom para tirar o verde do cabelo da cliente, porque não vai sair também, tá escuro, escureceu a mecha. Eu preciso fazer uma limpeza no verde, tirar esse verde. Isso eu ensinei ontem na aula de cronograma quelante. Quem não assistiu, eu não sei se já está no ar, se a minha equipe já colocou, se deve estar colocando amanhã essa aula sobre cronograma quelante, como tirar o verde, o chumbo do cabelo, fazer essa limpeza de cor, usando produtos que você tem aí na sua casa, tá bom? Olha, tem uma colocação aqui, mas eu vou gastar muito produto. Quando a gente faz mechas, a gente precisa, então, neutralizar esse fundo de clareamento. Eu vou usar algum produto para isso. Mas eu não vou gastar muito produto, eu vou gastar 20 ou 30 gramas de produto. Vou gastar um pouquinho mais? Vou, mas eu vou entregar um cabelo mais perfeito, um cabelo mais bonito. E eu vou embutir isso no preço da mecha também. Eu vou entregar um cabelo melhor, com mais qualidade, eu vou poder cobrar um pouco mais. Porque eu vou ter muito mais prejuízo se a cliente ir para casa e alguém ver o cabelo dela e dizer: nossa, mas ficou estranho, esse cabelo tá amarelo. Ou se ela voltar depois de uma semana para arrumar. Ou se ela nem voltar, ela for no outro salão para arrumar. Aí o cara só vai matizar, vai cobrar essa tonalização e ainda ela vai falar mal do teu serviço. Então a gente usa um pouquinho mais de produto sim, mas entrega um cabelo melhor e também a gente pode cobrar melhor. Se você quer fazer um cabelo igual ao cabelo de uma revista, quando você vê que está perfeito, você precisa finalizar esse cabelo, neutralizar essa cor, porque senão esse cabelo vai ficar amarelo, ou amarelão, ou laranja. Então eu preciso usar alguma coisa, seja coloração, tonalizante ou até matizador. Mas eu não posso deixar a cliente enxaguar as mechas e deixar ela embora desse jeito. O tonalizante, ele também, como ele tem uma volumagem muito baixinha, ele serve também como se fosse fugiu a palavra, não seria acidificante, depois um neutralizador mesmo. Sabe, depois que você fazia, antigamente que a gente fazia serviço de permanente, depois você usa um neutralizante, depois é permanente, ou depois de alguns alisamentos. O tonalizante, ele funciona como neutralizante também da ação química, da acidez que tem o produto. Então, ele vai ajudar a fechar a escama, a dar mais brilho, e ele vai deixar esse cabelo até mais macio, vai tratar um pouco mais esse cabelo, porque ele é bem fraquinho, a quantidade de peróxido. Então ele vai funcionar como neutralizante também dessa ação do descolorante. O descolorante vai ajudar o descolorante a parar de oxidar, porque às vezes a gente enxaga o cabelo, lava, a cliente vai embora e ele continua oxidando esse cabelo.
Então o tonalizante ele vai neutralizar essa ação do oxidante mesmo, do pó descolorante. O cabelo não vai ficar oxidando. Isso aqui é muito interessante. Posso misturar um mix no meu descolorante para clarear, já neutralizando o fundo de clareamento. É que muitos cabeleireiros assim, se eu quero chegar no fundo de clareamento 7, e eu sei que o 7, então, ele vai para aquele laranja amarelo, vai para um cobre dourado, né? O que eu faço? Eu já misturo lá então um mix, ou mesmo que eu quiser chegar daí eu vou misturar um mix azul. Se eu quiser chegar num dourado, eu vou misturar um mix violeta. Tem gente que faz isso, vai lá e bota um pouquinho de mix. Eu não gosto de fazer isso porque, primeiro, vamos falar por partes. Cada marca tem uma quantidade de pigmentos diferente no seu mix. Uma vez eu já deixei o cabelo azul, gente. Eu estava acostumado a usar um mix na misturinha quando a gente usa aquelas tintas, colorações super clareadoras, 12.89, 12.01. E eu estava acostumado a usar na minha cliente, eu botava lá então 2 centímetros de mix para o cabelo dela ficar bem platinado, menos amarelo possível. E acabou o meu mix. E a minha colega chegou e disse assim, usa o meu que eu tenho aqui, ó, tá aqui. E eu usei os 2 centímetros que eu estava acostumado a usar. Só que era muito forte, tinha muito mais pigmento do que eu estava acostumado a usar. E eu olhei, o cabelo clareou, mas ele ficou bem azul. E daí eu falei para o cliente, não, é normal. E daí lá no lavatório eu me virei nos 30 para fazer uma shampoozada e tirar esse azul do cabelo. Mas ficou uma saia meio justa que a cliente meio que percebeu que estava acontecendo alguma saia justa ali no lavatório. E a minha colega do meu lado, apavorada, com uma cara de apavorada, olha, faz tempo isso aí, mas serviu de lição para eu saber que cada mix tem uma quantidade de pigmento. Então isso é um dos motivos que eu não gosto. Outro dos motivos é que quando a gente faz a mistura do OX no pó descolorante, ele começa então a agir. Este descolorante ele é para clarear pigmento, seja natural ou artificial. Quando eu misturo um mix ali, esse mix perde poder porque o descolorante é mais forte, ele vai clarear esse pigmento também. Então eu vou descolorir um cabelo que eu planejo na altura de um fundo de carne 7 ou 8, vou colocar um mix ali já contando, bom, se eu vou chegar num laranja e eu sei que o que neutraliza o laranja é o azul, então eu já vou botar um pouquinho de azul ali. Mas esse azul ele vai virar quase nada, porque o descolorante vai tirar a força dele. E não vai ficar eu nunca sei, mas pode ser uma surpresa, eu nunca tenho exatamente a certeza de que tom que vai ficar. Então eu prefiro fazer o descolorante, deixar ele agir, que ele é feito para isso mesmo, e depois sim eu vou tonalizar ou matizar. Eu não gosto de usar o mix para fazer esse tipo de serviço, porque o cabelo pode funcionar menos ou demais, e esse cabelo pode ficar cinza demais, pode ficar grisalho. Não gosto do tom, do resultado final. Já estou falando porque eu já testei isso também, e eu não gostei do resultado final, e eu fiz mais de uma vez para ter certeza, e tive certeza que não é bom. Eu não gosto desse tipo de trabalho. Acho que não é um loiro perfeito. Matizar depois da progressiva, se pode. O problema é que o dia que você faz a progressiva, o cabelo está mais sensibilizado. Então, se você for matizar, se você for usar um tonalizante para matizar depois da progressiva, o cabelo ele absorve muito rápido. Eu estou falando por experiência própria mesmo, que isso já vi que isso acontece. Então, você tem que ser muito rápido ou utilizar essa regrinha que eu falei de usar um tom mais claro, porque ele absorve e escurece muito rápido. Daí quando você aplicou, quando você viu que deu o tom, você vai enxaguar, só o tempo que você enxaguar, ele já escurece mais do que você quer. Então tem que ser muito rápido. Quando você pensa que vai dar o tom, você já enxágua, porque ele absorve esse produto e dá uma escurecida demais no produto. Então, para que isso não aconteça, eu não gosto de fazer mecha progressiva no mesmo dia, não indico isso para ninguém. O prazo mínimo são 15 dias para o cabelo recuperar esse pH natural e normalizar esse pH, você tem um tempo de recuperação do fio, porque afinal de contas são dois processos diferentes. A progressiva a gente sabe que ela cria uma película
e permeabiliza um pouco o fio. O descolorante é o contrário, o descolorante ele precisa abrir a escama do cabelo para ele entrar e agir. Então são duas químicas completamente diferentes. Uma vai fechar a escama e alinhar, e o outro vai ter que abrir para agir. Como que eu vou colocar isso no cabelo no mesmo dia? Mas depois de 15 dias já saiu bastante o resíduo da progressiva e você pode fazer a mecha. Eu faço a mecha depois da progressiva. Por quê? Porque muita gente faz a mecha antes falando assim, mas a mecha vai tirar a progressiva. Uma vez que o cabelo foi alisado, a progressiva não é aquela coisa, mas sai, é temporária. Não, gente, uma vez depois que o cabelo foi alisado, ele não volta. Quando eu faço a mecha antes da progressiva, eu tenho um cabelo super fragilizado e um cabelo virgem ali no meio, que são os contrastes, ou um cabelo escuro com coloração, e a progressiva vai agir de forma diferente no cabelo que tem a mecha e no cabelo que está natural ou que tem a coloração. E também vai alterar o tom da minha mecha. Mesmo as progressivas que falam que não alteram, alteram o tom das mechas, alteram. E alteram e fica feio, porque eu já fiz isso. Ficou laranja, estragou a minha mecha, tá? Então, muito cuidado com as progressivas que falam que não alteram o tom das mechas. Primeiro faz a progressiva e espera no mínimo 15 dias para fazer as mechas, que você vai ter um resultado muito melhor e menos danos aos fios. Receitas caseiras tipo violeta genciana, ela também não é feita para isso, funciona, neutraliza o amarelo, mas não dura no cabelo, vai durar 2, 3 dias, porque ela não tem esse efeito cosmético, ela não é desenvolvida com essa finalidade. Então ela pode até resolver no dia, mas você corre o risco de passar do tom ou de não chegar no tom, e mesmo que chegue, ela não vai ter durabilidade e não é nem um pouco profissional. Nós, cabeleireiros, usarmos violeta genciana no cabelo da cliente. Nós precisamos usar um produto cosmético, um produto profissional, se a gente quiser ser respeitado como um cabeleireiro, uma cabeleireira de sucesso, respeitado. Eu preciso usar um produto legal, não violeta genciana no cabelo da cliente. E nem aconselhar ela a fazer isso em casa, porque esse produto não é desenvolvido para isso, ele não tem esse poder de fixação e ele vai soltar do cabelo e sabe-se lá de que forma. Como ele não é feito para isso, ele pode soltar mais em alguns lugares que o cabelo está mais poroso e em outros lugares não, e o cabelo fica manchado. Então, melhor a gente não se comprometer e indicar esse tipo de produto para a nossa cliente. Sempre use, então, 6 volumes naturalizante na coloração para fazer essa finalização das mechas, esse serviço de tonalização, de matização, de neutralização desses fundos de clareamentos, tá bom? Hoje eu falei para vocês então a diferença de neutralizar um fundo de clareamento com matizadores, com máscaras matizadoras, com tonalizantes ou com colorações. Você viu que com todas elas é possível você trabalhar. Depende do resultado que você quer e que você aposta. Depende, claro, do preço que você cobra, porque se você tem um preço muito barato, se você começar a usar produtos mais caros, você vai encarecer o seu serviço também. Então você talvez esteja na hora de subir o seu preço e apostar no tonalizante ou apostar nas máscaras matizadoras e ter um custo um pouco menor. Mas eu prefiro sempre oferecer mais e conseguir cobrar um pouco mais da minha cliente também. Sempre que eu entrego mais para a minha cliente, mais do que ela procura, sempre que eu dou um pouco mais do que ela espera, eu consigo ter mais respeito, ter mais admiração dessa cliente, ter mais autoridade com essa cliente. E eu consigo também mostrar para ela que o meu trabalho vale o preço que ela paga. Então, quando eu subo o preço, eu não tenho muito questionamento. Subiu. Pô, subiu tudo no último ano. Se a gente não puder subir um pouquinho o preço, não é verdade? Então a gente também precisa investir então, na qualidade do nosso trabalho para a gente ter mais valor e poder ir aumentando o nosso preço, cobrar um pouquinho mais, para a gente ter uma vida um pouco mais suave, sem ficar trabalhando só para pagar contas. Olha, um beijo grande, muito obrigado para quem ficou até aí. Quem chegou depois e não me conhece, eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas. Eu ajudo e ensino qualquer cabeleireira a ganhar R$7.000 por mês, fazendo qualquer técnica de mechas com papel, com segurança e perfeição, e se tornar uma cabeleireira de sucesso, ser uma referência aí na sua cidade.